Olá, turminhas! Hoje, dando continuidade ao nosso capítulo 11 da apostila de ciências. Na aula passada, nós começamos a ver algumas técnicas de separação de misturas, tanto heterogêneas como homogêneas. Nós vimos um pouquinho sobre a catação e sobre a filtração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a peneiração. A peneiração ela é usada para separar misturas sólidas formadas por grãos de tamanhos diferentes. Esse processo é muito comum aí na construção civil, onde os pedreiros usam essa técnica para separar a areia grossa, que é utilizada no concreto, da areia fina, que é usada aí nos revestimentos das paredes. Essa técnica é também utilizada bastante em pedreiras para separar as rochas de diferentes tamanhos. Então, para realizar esse processo, eles utilizam uma peneira que permite a passagem das partículas menores pelos furos, de uma malha aí existente na peneira, que pode ser de diferentes materiais, e enquanto ela retém as partículas de maiores tamanhos. A mãe de vocês utiliza essa técnica quando vai fazer um bolo, por exemplo, quando ela usa a peneira para separar a farinha de trigo do açúcar ou outros componentes. Então, uma técnica aparentemente bem simples. Uma outra técnica de separação de misturas heterogêneas é a decantação. O processo de decantação ele vai levar em conta a diferença entre as densidades dos materiais que formam a mistura. Então, por exemplo, nessa mistura aí de areia com água, então uma mistura de sólido com líquido, após um período de repouso, nós vamos perceber que a areia, por ser mais densa, ela vai para o fundo do recipiente, certo? Nós vimos bastante isso. Então, essa água ela pode ser transferida para o outro recipiente de forma direta, vai ser utilizado, então, essa areia que decantou aqui no fundo, ela vai ser depositada aqui no fundo e a água vai ser separada de forma mais direta. Ou então, uma outra possibilidade é a transferência com o uso do sifão, que funciona como uma mangueirinha aí que vai levar, então, a parte líquida da mistura para um outro recipiente. Então também uma técnica de separação aí bem simples, bem fácil de fazer. A decantação ela também vai servir para separar misturas heterogêneas de líquidos, como a água e o óleo. Para isso é necessário um aparelho laboratorial chamado funil de decantação ou funil de separação. Nós temos esse funil no nosso laboratório, um dia eu mostro para vocês. E observem só como que funciona esse funil de decantação. A mistura de água com óleo ela vai ser colocada dentro do funil de decantação e esse funil ele possui uma torneirinha aqui embaixo. Olha, dá para visualizar aqui. Nós sabemos que depois de um certo tempo essa mistura ela vai formar um sistema heterogêneo bifásico. O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo pela diferença de densidade. Quando já estiver bem nítida essa separação, então nós abrimos a torneira, essa torneirinha aqui, permitindo a passagem da água para o outro recipiente. E aí, assim que a água toda passar para o outro recipiente, eu fecho a torneira, evitando aí que qualquer gota de óleo saia do funil. E aí, após esse processo, os componentes da mistura estarão totalmente separados. Então também uma técnica aí de separação de misturas. A levigação e a ventilação são processos até bem parecidos que permitem separar partículas sólidas de diferentes densidades. A levigação ela é bastante utilizada na mineração, na extração do ouro. E ela trabalha também com a diferença de densidade dos materiais. Então olha só que interessante. O material coletado do garimpo ele é colocado aqui dentro dessas calhas e nessa calha aqui passa uma corrente de água não muito forte. A água corrente ela vai carregar as partículas de areia que são menos densas que o ouro. Então ela leva as partículas de areia embora e o ouro fica retido aqui dentro dessa calha. Ou isso pode ser feito também com parece uma bandeja mesmo, um recipiente aqui onde o minerador ele vai chacoalhando, a areia vai saindo, ficando somente o ouro aí no final. Então, é muito utilizado
aí na mineração. O processo de ventilação, ele é bem parecido com levigação, só que ao invés da água, ele vai utilizar correntes de ar, como o vento, por exemplo. Então, quando se colhe o café, é muito comum encontrar pedacinhos de folha, de caules entre os grãos. E toda essa mistura é colocada numa peneira e atirada para cima, a fim de que o vento carregue as impurezas, que são menos densas, deixando apenas os grãos de café, que são mais densos. Então aqui, olha, separando o café através da ventilação, aqui separando o arroz, também funciona. A casquinha do arroz é menos densa, ela acaba sendo levada pelo vento, enquanto o arroz, o grão de arroz que é mais denso, permanece no fundo da peneira. Tá? Então são técnicas aí aparentemente também bem simples. Separação magnética. No processo de separação magnética, utilizam-se ímãs para separar por atração os componentes metálicos de algumas misturas heterogêneas. Então, alguns metais, como ferro, por exemplo, são atraídos por ímã mais fortemente do que outros. Então, é com essa atração magnética que as latas de ferro são separadas da lata de alumínio nas usinas de reciclagem, como eu coloquei aqui, olha, nessa imagem. Então, eles utilizam um super ímã aqui, preso aqui nesse cabo de aço desse trator, e aí eles colocam lá para fazer essa separação. Um outro exemplo de separação magnética também ocorre durante o refino do sal. Os processos para extrair o sal da água do mar muitas vezes acabam contaminando esse mineral com partículas metálicas. E aí então o sal é passado por alguns ímãs que removem as partículas magnéticas. Tá? Então é feita através da utilização do ímã, por atração magnética, como o próprio nome já fala. Dissolução fracionada, uma outra técnica de separação de mistura heterogênea. Imaginem que nós temos uma mistura heterogênea formada por sal e areia. Como será que nós poderíamos separar essa mistura? Bom, para separar esses componentes, basta utilizar um deles com algum solvente. Então, o primeiro passo, nós vamos dissolver o sal na água, formando uma solução. Concordam comigo? A areia, que é mais densa e insolúvel, vai se depositar no fundo do recipiente. E em seguida deve-se despejar cuidadosamente a solução da água com sal em outro recipiente, fazendo então a separação manual dessa mistura. Para garantir que os grãos de areia não passem junto com a corrente de água, é possível usar um filtro de papel ou outra técnica aí, um filtro de café que a gente usa para coar café. Como você pode perceber e conhecer as propriedades da matéria, como volume, densidade, solubilidade, além de saber lidar aí de forma inteligente com os elementos da natureza, como a água e o vento, pode ajudar bastante na separação dos componentes de uma mistura. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a separação de misturas homogêneas, e nós vamos ver que elas são um pouquinho mais complicadas. Eu vou parar um pouquinho e volto daqui a pouco.